Talvez você já vem de uma família onde lá atrás a sua mãe já era uma pessoa rejeitada e já incutiu pensamentos de rejeição em você. Entendeu? Ela não se sentia bem, não se sentia à vontade, sentia que ninguém gostava, ninguém amava ela. E já passa aquilo para o filho e para a filha que também... Olha, toma cuidado, ninguém te ama. Ó, entendeu? Nas coisas que fala. É a mesma coisa que aquela mãe que fala, homem nenhum presta. Você acha que essa menina vai casar? Já está incutindo ali que homem nenhum presta. Tem os que prestam, né? Em nome de Jesus. Mas, né? Tem os que amém. Ela fala, né? Amém? Isso aí. Né? Bruna não se manifestou. Vai aí, Bruna. Te dá uma chance. Entendeu? O que a gente fala para eles, eles assinam embaixo. É mandato, entendeu? Principalmente na vida de uma criança e de um adolescente. Então, né? É uma coisa que às vezes a gente ouviu os pais falar, entrou dentro de nós. E, na verdade, o problema da porta foi os pais, na verdade. Desordens familiares, brigas, abandono, incesto, né? O abandono, como eu disse, é a questão, mesmo que a criança não foi abandonada no Brasil, ela foi bem cuidada no Brasil, essa coisa fica dentro dele do abandono. Divórcio, né? Que é óbvio. 10. Morte do pai, da mãe e membros da família. Se tem muitas mortes em seguida, isso traumatiza a pessoa, né? Tipos de prisão decorrente de tristeza crônica, que isso vem por causa assim, tem muita morte, muito trauma, muita coisa acontecendo. Então, entra uma tristeza crônica, um sofrimento, insegurança, temor, solidão. Aí vem o sentimento de autocompaixão, de abandono, confusão e, às vezes, raiva de Deus. Se Deus é bom, porque todo mundo da minha família está morrendo. Se Deus é bom, porque Ele está matando todo mundo, entendeu? Essa é uma questão que hoje os jovens, eles... Se Deus é bom, por que as coisas no mundo estão acontecendo tudo ruim e até meu pai perdeu o emprego? E nós passamos uma privação em casa. Entendeu? Isso é uma coisa que você vai ter que explicar, que é o pecado. Você vai ter que ir lá e explanar dentro da Bíblia que não é Deus, Deus não é ruim. Porque essas concepções estão entrando dentro da cabeça dos jovens. E está tirando eles de dentro da palavra, de dentro da igreja. Porque eles estão fazendo uma visão geral da coisa, vamos dizer. Por falta de estudar a palavra, amém? Crianças e jovens entregues à masturbação, né? Ou à pornografia, ou como a pastora falou, tem muita coisa que hoje acontece por causa do smartphone. Antes você tinha que ir numa papelaria, sei lá, onde que era, a revista lá, na banca de jornal, esconder que você estava comprando pornografia, que o rapaz estava comprando pornografia, tinha que esconder embaixo da cama, tinha que arranjar um esconderijo no quarto, tinha que fazer, né? Tinha que ficar esperto, né? Hoje em dia... Está olhando a coisa aqui, às vezes até dentro da igreja. Entendeu? Está falando no chat com outra menina, coisa perversa dentro da igreja. Na cara de todo mundo e ninguém está vendo. Entendeu? Quanto mais dentro de um quarto, quanto mais na escola, quanto mais sozinho. Então é uma coisa que está muito clara. E isso também, infelizmente, é uma coisa que tem atingido muitos homens, né? Você sabe que o maior problema que nós temos enfrentado nessa geração é a pornografia, né? A pornografia, ela tem sido destruição de casamento, né? Ela tem sido a separação de muitos casais. Porque a pornografia torna o homem passivo e torna o homem averso à mulher. Em vez de atrair a mulher, ele rejeita, porque é mais fácil para a pornografia se satisfazer. E quando uma pessoa na casa acessa a pornografia, bastou, abriu a brecha. Não precisa ser a família inteira, né? Ninguém viu, o diabo viu, bastou, né? Os sites pornográficos, a gente sabe que são coisas feitas exatamente para passar espíritos, né? E quem pensa que olhou, viu, fechou e acabou, não é isso. Aquilo passa e uma foto pornográfica fica na sua mente 10 anos, né? E aí você fica entendendo o comportamento das pessoas, as prisões que criam na alma, na mente. E por que as pessoas olham para as outras hoje já se defraudando e já imaginando outras coisas que, se você pensa, fala, não é possível que isso passe na cabeça de uma pessoa. Mas é por causa de tanta pornografia. Estava conversando com um pastor que é capelão e ele estava explicando um negócio para mim, eu achei interessante. Ele falou que quando a pessoa morre lá no crime, né? Então, tudo quando morre que tem que fechar o lugar lá, porque a pessoa morreu, pá. Então, eles vão com uma luzinha, né, com uma lanterna, criminalista, aquele que analisa, abre o olho da pessoa, enfia a luz assim,
E diz que a última imagem que a pessoa viu fica gravada no olho da pessoa. Ele diz que aí eles têm lá os métodos deles para ver a última cena que a pessoa é. Porque o nosso olho é como se fosse uma foto. Ele falou para mim, é como se fosse uma fotografia. Mas por aí você vê que é uma porta, né? A gente consegue entender que realmente uma coisa fica impregnada dentro da gente, né? E a pornografia, ela vai prender o seu comportamento, vai prender qualquer coisa dentro e fora, né? Porque aí você dá legalidade para os espíritos malignos vir, né, na questão da imoralidade sexual. Quando todos nós um dia tivemos a primeira vez que nós somos iniciados na pornografia, na lascívia e na luxúria, né? E aí, se você entende que você tem um vício sexual hoje, que você não consegue vencer, era bom você hoje pensar qual foi a primeira vez que você foi iniciado na pornografia, na luxúria e na lascívia. Se foi alguém que te tocou por um abuso sexual, que te ensinou aquilo de maneira pervertida e errada, ou se realmente você pegou uma revista e viu, aonde que foi, na casa de quem, com quem que foi, que situação que foi. Às vezes você analisando esse começo, você consegue perdoar a pessoa, consegue se liberar daquilo que está sendo herdado, daquilo que está vindo de geração em geração na sua vida, amém? Então, isso pode acontecer também, amém? Passividade na mente, né? Passividade na mente vem através da nova era, né? Dessas coisas da nova era, através de artes marciais, relaxamento mental, filmes, desenhos e game e pornografia, né? Quando você trabalha na área da yoga, né? Você começa a relaxar e vai indo para aquelas... Vai se encontrando e vai relaxando e fazendo aqueles exercícios de respiração, vai acalmando o seu corpo, porque a sua respiração vai acalmando. Mas a questão é que quando você está numa aula de yoga, a pessoa está ministrando na sua mente vazia. A questão é essa, alguém está ministrando em algo que está passivo e alguma coisa está entrando ali, né? Então tem muita coisa, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Vê os resultados de quem faz, né? Eu acho que você vai conseguir entender. Se você conhece uma pessoa, eu vi os resultados. Então, por mim mesmo, eu sei que a gente deixa a mente em off, alguma coisa vai tomar o controle da nossa mente. Bem? Escolha de nomes, né, das crianças. Às vezes você escolheu o nome do seu filho em homenagem a um santo, né? Ou um nome indígena, né, relacionado a uma coisa que você gostava, da novela, né? Que você via, né? Então, Janaína, tem alguma Janaína aqui? Não? Se tem, manifesta logo antes de eu falar o significado. O nome Janaína significa deusa do mar, né? E é um nome de cunho indígena, né? De repente sua mãe pôs lá, meu nome é Maria, ninguém me chama de Maria, graças a Deus, mas meu nome é Maria, né? Não que eu não goste, mas é por causa da Maria, da tia, né? Que não é minha também. Minha mãe pôs o nome de três Maria, né? 3 irmãs chamadas com sobrenome segundo Maria, né? Coisa de mãe. Não sei que ela acha que era bonita. E minha filha, quando quer me irritar, ela fala, ô Maria. Não. Né? Então, a gente é bom orar, né? Eu não tenho nada a ver com a Maria, não tenho nada a ver com essa Janaína aí. Meu nome é lindo, consagrado, né? Tá destruído qualquer Deus aí, né? Eu sou do Senhor, amém? Yara também significa Senhora das Águas ou Dona das Águas, né? Salmo 106, 36, 38 fala a respeito disso, de consagração, né? Que a gente não deve consagrar nenhum Deus, amém? Atrito por parte dos pais, como eu disse, entra o espírito de raiva, violência, pode dominar a criança. Salmo 106, 36 ao 38. Eu não vou ler, mas anota aí. Né? Ocultismo, aí é os jogos de brinquedo, livro, game, né? Aí que está o tempo de você ter com a criança depois que volta da escola, que tem coisa que a gente não entende. E se eles falar o nome lá, sei lá que nome que é, aí você pergunta, mas como que é essa brincadeira? Né? Aonde que foi essa brincadeira? Quem que fez essa brincadeira? Que hora que fez essa brincadeira? Né? E faz conta que você está querendo só saber, né? Porque
Que eles têm umas brincadeiras diferentes no Brasil. Você fala brincadeira do copo, todo mundo já sabe. A brincadeira do copo não pode, né? Mas aí que tá, você tem que dar uma investigada na vida dos seus filhos, porque você não sabe o que eles estão tendo contato, né? Desobediência a Deus também por parte dos pais, amém? Então, às vezes, o pai e a mãe são desobedientes a Deus, né? Isso abre um lugar para rebeldia, abre um lugar também para espíritos malignos. Se você é rebelde, seu filho vai ser rebelde. Não pense que ele vai ser uma submissão, uma bênção, né? Porque isso está na nossa vida, são fortalezas que nós precisamos vencer na nossa vida, né? Estilo de vida dos pais dentro da igreja são crente, fora tem um estilo de vida ímpio, né? Fala palavrão, xinga no trânsito, né? Dirige que nem um doido, bate na mãe, um estilo de vida que não demonstra Cristo. Aí passa aquela coisa de hipocrisia e a criança fica até com raiva, né, de tudo isso, né? Televisão, novela, eu acho que não precisava nem falar, né? Mas a novela, né, é complicado, né? Mas filmes e desenho e série, né? Vocês que têm filhos aí que são, né, mais adolescentes, prestem atenção, né, nos filmes. Se você está assistindo um filme, que nesses filmes de adolescente, que tudo é amor, blá, 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 né? Sempre... elas amam, né? Porque é a história que elas querem que aconteça na vida delas, né? Entendeu? Abrindo uma ressalva, tem muitas mães que estão viciadas em game. Mãe viciada em game? Gente, eu preciso de tempo, me dá o teu tempo. Pelo amor de Deus, meus dias tá faltando tempo para me fazer as coisas. Isso daí não pode. Eu vou nem falar que não pode, você precisa de libertação mesmo. Mas você sabe o que eu vejo? Não só mãe como pai também. Fuga, gente. É escapismo. Tudo que tem aqui é escapismo. Antes tinha o selfie, né? Continua tendo. Mas hoje você faz a maquiagem aqui. Você não precisa estar mais maquiado. Você tira um selfie aqui, tá feia, dali a pouco você tá de batom de cílio comprido, entendeu? Tá toda linda, entendeu? Maravilhosa. Então você vê que a artimanha é a mesma. Aí aqui tá presa em selfie também, entendeu? Aqui tá presa em selfie, tá presa em si mesmo. Já disse selfie, né? Eu tenho que me selfiear, né? Isso não existe, tá bom? Eu tenho que me mostrar. É o contrário. Eu sou idólatra de mim mesmo. E o game também é um escapismo. Tanto o selfie é escapismo, como qualquer jogo é escapismo. Tudo que tá fazendo, na verdade, você perder tempo vira uma amarra. Você está escapando de quê quando você não está buscando a solução para o seu problema? Você está escapando da tua realidade. Aí você está construindo o que é um mundo virtual. Quando a pessoa lá no mundo, o que ela faz quando ela fica nervosa? Fuma, acende cigarro, manda brasa. E qual a diferença do vício do cigarro? A única coisa, talvez você não morra de câncer. Mas entendeu? O princípio é o mesmo. Né? Tem não sei se era agora eu não vou lembrar, mas quem era? Jesus. Era um dos pregadores, um dos avivalistas. Eu sei que ele, não sei se era o Spurgeon, não era o Spurgeon, era um outro. Ele falou o seguinte, ele tomava 1900 bolinhas, isso daí que ele viveu, lá atrás. Ele saía da fábrica dele, ia tomar uma coca e depois ia para casa. Na volta que ele vinha, ele tomava outra coca e ia para o trabalho. E um dia o Espírito Santo falou para ele, você está viciado em cola. Né? E ele falou assim, eu não posso tomar Coca-Cola. E o Espírito Santo falou para ele, você pode, mas você está viciado. Então ele decidiu não tomar mais e ser liberto daquilo. Só que ele falou, eu nunca mais tomei mais nada relacionado com cola, né, na minha vida, que é no caso Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas as colas, né? Entendeu? Tudo que tivesse o mesmo princípio, entendeu? Porque você se torna escravo daquilo que te domina, é o que diz a Bíblia, né? Entendeu? Vamos supor, se comer doce todo dia para você é um ritual, depois da janta, né? Eu lembro a minha mãe falou assim, olha, eu como pouco salgado, mas todo dia tem que comer um docinho. Isso era minha mãe. Aí pensa em mim. Isso que eu tô falando, gente, vamos pensar. Aí tô lá um dia orando, Deus, não aguento ser gorda. Aquela coisa, aquela toada, acho que Deus já faz assim, ô mulher. Aí eu falo, Deus me liberta, tá libertando a Sheila, liberta eu também. Aí eu falei, liberta eu, você não tem filho privilegiado. Aí tô lá e Deus falou assim, lembra da tua mãe?
Eu falei, meu Deus, essa vontade de comer doce é muito doce. Lembra da tua mãe? Eu falei, lembra. Aí eu só vi assim minha mãe falando, sempre comendo docinho. Eu falei, entendi o recado. Deus, eu tô cortando isso, em nome de desconecta, né? Minha mãe já até foi e deixou a herança pra mim. Não é verdade? Desconecta. Porque você acaba de comer, você tem aquela sensação que a sua mãe tinha e era dela, meu. Entendeu? Aí aquele negócio te visita, te prende. Você se torna escravo daquilo. Porque aí você já não tem mais força para quebrar aquilo. E essa escravidão nós já fomos libertos, amém? Então nós temos que entender, nós somos livres. Quando você entende que você é livre, aí o diabo foge. O problema é quando a gente fica, ai, não consigo, essa toada aí, né? Aí você vai ver que aí esse negócio fica mais forte, amém? Então, crianças adotadas e apadrinhadas, né? A gente, né, quando eu tive a Rebeca eu já era cristã, mas na igreja católica a gente sempre oferece o filho para algum padrinho. Quando você tem um apadrinhamento, você também está dando autoridade. Se alguma coisa acontece com você, aquela criança quem cuida é os padrinhos. Só que às vezes o seu padrinho lá era espírita, né, guardou o umbigo da criança, né, sei lá, fez alguma coisa, levou para algum lugar consagrar. Então aí de repente você lembra disso hoje, tá? E consagração espíritas em centros, cerimônias, né, que eles passam para passar o poder mediúnico, passar o cajado, né, do pai, da mãe que estava nisso daí, ou de um tio, de uma tia, que vai passando o cajado para aquela criança, amém? Mateus 15, 21, 28, não durma, tá quente, mas não durma, amém? Eu estou com calor, só eu. Mateus 15, 21, 28. Eu vou ler para vocês. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós estamos falando das mesmas passagens, né, pastor? Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, amém? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aqui a gente tem alguns princípios de libertação. Como a gente está falando de cadeias, que podem ser cadeias que também vieram dos nossos pais para nós, e nós também estamos passando para os nossos filhos, tanto também de coisas que podem ter acontecido com os nossos filhos, que nós abrimos portas. Aqui a gente vê que essa mulher cananeia, como foi falado, ela era uma mulher, o povo cananeu se julgava melhor. Eles eram mais, estudados, se achavam diferentes. Então existia uma cadeia ali naquele povo de soberba, de arrogância, de orgulho. Eles se achavam os melhores. Então quando ela pede ajuda para um judeu, Jesus, ele não responde, ele não dá nem a mínima. Ele meio que desconsidera e ignora aquela mulher. Porque Jesus, ele começa a tratar na raiz do problema daquela mulher. A questão da menina estar endemoniada tinha a ver com aquela casta de orgulho que tinha na vida dela, que já era uma coisa que tinha no povo dela. Então ele começa a mexer nas estruturas de orgulho, que fazendo exatamente, usando o espírito contrário. Ela não é importantona? Tô nem... Entendeu? E a mulher, para quê? Para que a mulher entendesse e chegasse num estado que ela pudesse ser liberta. De estar humilde, de estar ensinável, receptivo. Ele começa a trabalhar dessa maneira e os discípulos começam a passar vergonha. E por causa da vergonha, esse já é um outro problema deles, né? Eles começam, olha, manda essa mulher embora, estamos passando vergonha. E ele faz uma pergunta X para ela. Se ela respondesse com orgulho, com soberba, com certeza aquela criança não seria liberta. Mas ela responde com o espírito quebrantado, humilde, a resposta de uma mãe que realmente quer libertação para o seu filho e paga qualquer custo que for para ser liberto. Uma pessoa que se rende. E eu acho que eu e você, nós precisamos ser assim. Seja lá o podre que nós tiver que confessar. Eu não sei se também quando eu falei essas coisas você está quase dormindo por causa do calor e da comida. Mas eu não sei se o tema ele é pesado.
Porque está mexendo não só comigo e com você. Está mexendo com os nossos filhos e com os nossos netos e com os nossos tataranetos. Está mexendo com as próximas gerações que vão vir. Porque aquilo que nós romper na nossa vida, os nossos filhos não vão passar. Os nossos netos não vão passar. Aquilo que permanecer em nós vai ser o que eles vão ter que lidar na próxima geração. Ou já estão lidando, que nem essa moça. Que já estava lidando agora com o quê? Com a infiltração maligna do espírito do orgulho. Estava destruindo a vida daquela criança. Quando aquela mulher, ela entende a sua necessidade, ela paga o preço que for pela sua pela libertação da sua filha. Então, automaticamente, o pecado, ele só tem poder enquanto nós damos força para ele. Enquanto nós, sabe, essa coisa da nossa reputação, se a gente sentasse para conversar aqui hoje, sinceramente, cada uma de nós tem uma história triste para contar dos nossos filhos. Nós temos coisas muito boas, sim, que eles estão fazendo, que eles estão sendo. Mas cada uma de nós tem uma história triste. Por quê? Tem áreas na vida dos nossos filhos que elas estão presas por causa de nós mesmos. Coisas que nós ainda não rendemos, coisas ainda que nós sustentamos. Porque nós, muitas das vezes, tem área que nós não queremos compartilhar com ninguém. Certo? A gente tem vergonha. Porque aquilo talvez seja uma área que, poxa... E eu sou mãe, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou líder. Eu vou falar que meu filho está passando isso, ou minha filha está passando isso. Então, o que vão pensar da minha casa? Vão pensar que eu não sou boa, vão pensar que eu não sou crente, coisa e tal. E o diabo vai prendendo a gente, enrolando a gente em muita coisa. Enquanto às vezes é hora da gente se prostrar, pedir a Deus, mas tem tanta hora que a gente precisa de alguém para falar. E geralmente são os nossos líderes que a gente precisa compartilhar. Que vão poder nos instruir. A gente sustenta aquilo. Então aquela base às vezes fica ali dentro. Aquela base de sustentação dentro de nós. Fica ali dentro. E os nossos filhos, eles ficam amarrados. Quando a gente mexe com as bases que estão dentro de nós. Como essa mulher. Então o que o Senhor, ele fala para ela é só uma coisa. Ele elogia ela. Né? Ele dá uma nela. Ela fala, não, Senhor, mas até as migalhas. Ou seja, se o Senhor me der só um pouquinho. Sabe, eu estou lá embaixo, mas eu não ligo de estar lá embaixo. Por favor, ajuda. Não importa quem eu seja. Ela podia ter respondido, realmente, o Senhor devia ter olhado para mim, realmente, eu sou cananeia, o Senhor é um judeu, o Senhor ainda está me dando um gelo. Poxa, não é assim que funcionam as coisas, eu sou cananeia, né? Ela podia ter lançado na cara tudo que ela sabia, tudo que ela pensava que ela era. Pelo contrário, ela se humilhou. Ela se rendeu, ela se prostrou. E quando isso aconteceu, automaticamente a libertação, as estruturas na mente da filha dela, da onde estava entrando o demônio e pegando aquela menina, saíram. E ele responde elogiando ela, sua fé é grande. Fé é confiança. Aleluia. Mas confiança na pessoa certa. Amém? Ele é a pessoa certa. Nós servimos a pessoa certa. Nós amamos a pessoa certa. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da aliança sobre nossas vidas. Amém? Mas por que muitas das vezes nós ficamos endurecidos, sustentando coisa que é lixo? Porcaria. Na verdade, Deus já viu, o diabo também, e é isso que é o triunfo na mão dele. Só que nós não abrimos. Quando nós decidimos fazer isso hoje, em nome de Jesus, eu tenho certeza que os nossos filhos serão libertos de muito comportamento nocivo. E as histórias tristes, elas vão acabar. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos nos conscientizar, então, e nos arrepender para que os nossos filhos sejam libertos. Amém? Um exemplo dessas coisas que pode estar dentro da nossa vida é desrespeito à autoridade. Amém? Outra coisa que você hoje entende pela internet é que se a pessoa ela escuta uma mensagem do pastor na igreja, ela não toma aquilo como uma verdade na vida dela, como, poxa, esse é o meu pastor, esse é o meu líder. E ele está ministrando porque ele conhece o rebanho e ele sabe o que está precisando para essa época para mim. Hoje a pessoa, se ela sai brava do culto, ela liga a internet e vai procurar uma mensagem que contradiz totalmente a do pastor. Se bobear, ainda te manda pela internet. É assim. É verdade. Entendeu? Hoje as pessoas elas estão audaciosas. Entendeu? Todo mundo é doutor de si mesmo. Entendeu? A gente precisa entender que a mensagem que é pregada no Brasil é para o tempo do Brasil. A mensagem que é pregada para o Japão é para o tempo do Japão. Nós estamos num país diferente, com potestade diferente, com principado diferente. Nós, como pastor, nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ser pastor de igreja.
Entendeu? Nós estamos pagando um preço pelo nosso rebanho, que Deus confiou na nossa mão, porque não é nosso, é do Senhor. E se a gente ora e se traz uma mensagem específica para aquela igreja, porque o momento, o rema, o kairos de Deus é aquilo para aquela igreja. O kairos, o tempo de Deus profético, é para aquilo agora. O rema é a revelação que precisa para o seu coração que está aqui em Toyota. Não é a mesma revelação de Yokaite, não é a mesma de Tsu, não é a mesma. Pode ser até mensagens tocando em alguns temas parecidos, por causa do mundo, do mundo, eu tô que nem a Dilma agora, mundo, planeta, meu Deus. Acorda, Márcia. Nação, gente, nação. Mundo, nem a Dilma, tô viajando. O ar, vou guardar o ar. Por causa da nação. A nação está passando uma coisa, mas cada município, cada estado está passando outra coisa. Deus coloca um pastor em cada lugar. Ai, obrigada. Deus coloca um pastor em cada lugar e Deus vai dar uma mensagem que tem a ver com aquelas ovelhas, com o coração daquelas ovelhas. Por isso que a pessoa fica tão assim no banco, assim, falando, pegou pra mim. Você está falando com a minha vida. Claro, é o profético, estou falando com a tua vida. Se não estiver falando, é ruim. Aí você presta atenção que o pastor não está orando. Mas se está falando, está cutucando, é porque é para você. Entendeu? Esse coração ensinável, hoje, por causa da internet, não tem. Aí a pessoa vai escutar o Luciano Subirá no Brasil. Entendeu? Ótima, a mensagem dele é maravilhosa. Até eu escuto. Só que ele está falando para um povo lá, para um kairos lá. E outros pastores, assim, são maravilhosos também, gente. Mas ele está falando... Aí você escuta um monte de coisa misturada. Não obedece a direção que está sendo dada aqui. E me diz o nome disso. Rebeldia. Eu não estou querendo enquadrar ninguém. Mas o pastor, ele tem uma visão para aquele ano. Qual a visão do nosso ano, desse ano da igreja, da missão apoio? Expansão. Então não é hora de eu sentar, encolher minhas pernas e ficar... mas eu quero que a glória de Deus venha. Ela não vai vir assim, entendeu? Não vai. É para expandir, irmão. Expande também Jesus dentro do teu coração. Entrega ele todinho. Deixa ele expandir aqui dentro, que nós vamos expandir pro lado de fora. É consequência, amém? Então, tem muita gente hoje que está em rebelião. Entendeu? Está em rebelião. Entendeu? Hoje, ouvir algumas coisas, você tem umas reuniões e você escutar, mas eu não concordo com isso. Né? Isso é murmuração dentro da igreja. Você ouve nos corredores. Mas eu não concordo com isso, não concordo. Nunca tem corda, né? Um não concorda, outro não concorda. Aí o que acontece? Aí você não respeita, você não procura entender para concordar, você não procura se submeter àquilo que está sendo feito. Aí dentro de casa você tem luta com o teu filho rebelde com você. Entendeu? Aí, pode até não estar falando nada, só pelo espírito, só pelo teu comportamento, só por aquilo que está no teu coração. Aquilo é transferido, amém? Às vezes para o pastor e às vezes para o esposo também, né? Discutir, conversar e se acertar é normal. Mas quanta mulher, ela não concorda absolutamente nada com o marido, né? Então tem que desconfiar que alguma coisa está errada, né? No coração da mulher, né? Porque também a gente tem que seguir a missão do marido, né? Se ele está em Deus, está dando uma missão em Deus, a gente precisa entender o porquê que vem tanta irritação na nossa vida, né? Porque tem muita mulher que fala, mas eu estou completamente irritada com meu marido. Concordo, tem algumas coisas que ele pode estar te irritando, mas procura também dentro de você, ver se não tem alguma coisa em você, antes de discordar plenamente dele, amém? Muitas vezes essas coisas estão dentro de nós, e aí a gente vai ver com os filhos, é a mesma coisa. Né? Manipulações, mentiras, fofoca, briga, contenda, ânimo dobre, na nossa própria vida essa inconstância, a falta de perdão, né? A falta de perdão é uma coisa gravíssima na nossa vida, né? Não só na questão de doença, de enfermidade, mas a falta de perdão, ela gera assim, esse espírito de amargura. E o espírito de amargura, o que ele faz? Ele espalha na igreja, ele espalha na vida dos filhos. Uma mãe amargurada vai ter filhos amargurados e assim por diante, amém? Falar mal de autoridades, religiosidade, né? Quando a questão que você é crente dentro da igreja, mas lá fora você não dá um testemunho cristão. Competição, inferioridade, inveja, superioridade, rejeição, preconceito, falsidade, críticas, apontar de dedos, altos e baixos e desistência. Se o seu filho escutar de você, acha que eu vou desistir da igreja.
acha que eu vou parar da igreja. Você não está desistindo da igreja, você está desistindo da sua salvação. Não importa se você vai mudar para outra igreja. Entendeu? Se tem um problema dentro da sua igreja, você tem que resolver o problema lá dentro da sua igreja. Não adianta pular para outra igreja. Entendeu? Você acha que o problema vai atrás de você? É porque ele está em você, na verdade. Porque se tem um problema dentro da igreja e uma pessoa resolve e reage de uma maneira e a outra reage de uma maneira totalmente inadequada, é sinal que tem uma base de sustentação dentro daquela pessoa que precisa ser trabalhado. Talvez seja a questão da rebeldia, talvez seja a questão do ensinamento, talvez seja a questão do perdão. Você já viu que quando você fica muito magoada, o problema não é os outros, o problema é você. Me desculpa, minha amada, mas é você. E por que você volta nesse ciclo que todo mundo pisa no teu calo? Porque também Deus está te ensinando a perdoar. Como você quer aprender a ter um coração perdoador? Se não acontecer uma situação para você perdoar, como você vai saber que você está sendo aprovado naquilo? Não é verdade? Porque o perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, pela palavra de Deus, Jesus me perdoa, ele não está pensando se ele vai me perdoar um dia ou não, ele já me perdoou. Então, agora eu perdoo, eu tomei a decisão, a graça vem, mexe no meu coração, eu posso abraçar, eu posso beijar, eu posso ser livre para pedir perdão. O problema perdeu a base de legalidade, você vai ter menos problema na sua vida. Está entendendo? E isso tudo reflete na vida dos nossos filhos como que coisa automática. Automática. É necessário haver arrependimento por aquilo que nós fizemos e fechar as portas que abrimos e desses pecados que cometemos, ainda que eles foram na ignorância. Então, como eu disse, essas visitações e esses espíritos malignos, automaticamente eles são desligados, porque eles perdem a base de sustentação na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Amém? Amém. É claro que depois disso eles vão ter, os mais velhos vão ter os pecados de responsabilidade deles, daqueles que têm idade para entender que estão pecando. Né? Mas aí é outra história, outro dia. Né? Hoje nós estamos vendo a nossa história. Amém? Quero que você fique de pé, eu queria orar com você. Amém? Deu para entender? Deu.